Olá, sejam bem-vindos a essa primeira edição do TEDx Campo Grande. Meu nome é Josiane Couto e hoje eu vou acompanhar vocês nessa maravilhosa viagem. Hoje nós temos 5 grandes palestrantes. Ao término de cada sessão, eles estarão aguardando vocês no chat para responder suas dúvidas, suas perguntas e seus comentários. Nossa primeira palestrante de hoje é a Zaira Vasconcelos e ela falará sobre o tema Educação financeira pode salvar vidas. Com você, Zaira. Os dados da violência doméstica levada ao extremo em nossos dias são aterradores. Com a pandemia em São Paulo, houve aumento em 44,9% dos casos de agressão contra a mulher, isso comparando 2020 com 2019. Os casos de feminicídio aumentaram em 46,2%. Além de São Paulo, foram coletados dados apontando o crescimento elevado nos casos no Acre, no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte, no Mato Grosso e no Pará. Esses dados foram publicados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A questão da agressão física da mulher tem raízes profundas. Remonta à organização patriarcal das sociedades, que deram ao homem a condição de proprietário da mulher, que tem a ver com razões históricas, físicas, políticas, sociais e religiosas da submissão da mulher. E essa agressão ela não tem sido evitada por crenças equivocadas, das quais é exemplo o lema em que, em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Quem já não ouviu essa frase antes? E quem já passou pela situação de intervir, ter metido a colher, e depois a própria mulher decide voltar e se submeter à mesma situação? O que você faz depois disso? Intervém novamente? Um evento, mesmo traumático, quando acontece repetidas vezes diante de nós, se torna aparentemente normal. É assim que a violência passa a ser socialmente consentida. Segundo pesquisa da The Allstate Foundation, o abuso financeiro responde por 98% dos casos de violência doméstica contra a mulher nos Estados Unidos. Apesar de no Brasil não dispormos de estatísticas que revelem dados semelhantes, existem algumas iniciativas que, na minha percepção, demonstram reconhecimento de que a educação financeira contribui sim para a redução das taxas de feminicídio. Por exemplo, no Espírito Santo, o projeto Mulher Superando o Medo, uma iniciativa do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, passou a oferecer atendimento psicossocial e cursos de educação financeira para vítimas da violência doméstica a partir de fevereiro de 2020, pouquinho antes de decretada a pandemia. O objetivo é ajudá-las a aumentar suas rendas e a conquistar independência financeira, para que essas mulheres não dependam mais dos seus algozes. O governo federal, através da Secretaria de Justiça e Cidadania, isso em parceria com a Caixa Econômica Federal, também desenvolveu um projeto semelhante com o mesmo propósito. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios lançou um curso de educação financeira para vítimas de violência doméstica. Sabemos que as raízes da violência contra as mulheres estão na discriminação histórica sofrida pelas mulheres e que seu papel na sociedade era visto como secundário e, como já dito, na organização patriarcal em que a mulher era coisificada como propriedade do homem. Sabemos também que a complexidade do tema exige muito mais que iniciativas isoladas, mesmo que bem-sucedidas. Exige um aumento gigante na consciência de todos nós para a gravidade desse flagelo que é a violência contra a mulher. Nenhuma mulher merece ser agredida pelo simples fato de ser mulher. A Lei Maria da Penha é um marco no reconhecimento dos direitos das mulheres como direitos humanos no Brasil.
É a Lei 11.340 de 2006. A escalada da violência reduziu em 10% desde que a lei entrou em vigor em 2006, segundo o levantamento do IPEA em 2015. Mas as mulheres continuam sofrendo violência moral e física pelos seus companheiros. Muitas vezes, os algozes são aqueles que prometeram amar e cuidar delas até que a morte os separe. São aqueles que elas escolheram para ser os pais dos seus filhos. Segundo a Lei Maria da Penha, a violência contra as mulheres passa a ser definida como qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause morte, lesão, sofrimento físico, sofrimento sexual, sofrimento psicológico, dano moral ou patrimonial. A violência patrimonial, que vamos chamar a partir de agora de abuso financeiro, é entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer a necessidade básica dessa mulher. Ainda segundo a Allstate Foundation, 22% das mulheres americanas não entendem o abuso financeiro como um tipo de violência doméstica. 66% dessas mulheres sequer ouviu falar ou ouviu muito pouco sobre abuso financeiro como forma de violência doméstica. Mas isso está mudando. De 2014 para cá, a consciência tem aumentado e o número de mulheres que ignoram o tema está reduzindo. A educação financeira é uma ferramenta que pode ajudar milhares e milhares de mulheres a garantirem a sua independência e integridade física. Mas, de novo, é preciso ampliar a consciência e agir coletivamente. Me permitam contar uma história. Era final da década de 60 e o que me vem à mente é uma cena em preto e branco em que meu pai começa a agredir minha mãe com um cinto. Lembro de me agarrar às pernas dele, chorando e gritar: "Não faz isso, pai." Mas me vi atirada sobre minha mãe, que estava no chão, e nós duas sermos agredidas pelo cinto do meu pai. A cena desaparece da minha mente. Não, meu pai não era um monstro. Ele repetia com aquele gesto o que aprendera com seus pais e avós, o que ele tinha sido ensinado como modelo mental do homem e, portanto, o que a ele era permitido fazer com a mulher. Me sinto confrontada com tantos casos de violência contra a mulher nos dias de hoje, e esse confronto me conectou com experiências passadas, vividas quando eu ainda era uma criança, e me despertou para a realidade de que mais de 50 anos se passaram e fatos como aquele ainda fazem parte da realidade de muitas crianças hoje. Se nenhuma mulher merece ser agredida pelo simples fato de ser mulher, nenhuma criança deveria enfrentar uma experiência como essa para ter que carregá-la em sua mente inconsciente e vê-la, em algum momento de sua vida adulta, voltar e produzir consequências que não se pode prever. Eu não tenho consciência de como era a relação de meus pais com o dinheiro, mas eu sei que minha mãe não tinha autonomia financeira, porque eu me lembro de uma frase que ela dizia de vez em quando: "Se tivesse condições de me sustentar e as minhas filhas, iria embora para minha terra." É possível identificar ao menos dois grandes grupos de mulheres financeiramente vulneráveis. No primeiro grupo, estão as mulheres que, por escolha ou por circunstâncias, não exercem uma atividade remunerada, mas dependem financeiramente de seus companheiros e que se submetem a abuso financeiro no corpo, na mente, nas emoções, por não se acreditarem capazes de prover o próprio sustento de seus filhos. Crenças essas, por elas próprias, adquiridas por ensinamentos ancestrais ou incutidas pelos próprios companheiros. Nesse grupo podem estar mulheres de quaisquer classes sociais. No segundo grupo, mulheres que exercem atividade remunerada ou que tenham renda passiva, de herança, por exemplo, salários, prolabore, dividendos, mas que abrem mão do próprio poder financeiro em favor de seus companheiros por acreditarem que, como mulher, não tem capacidade
ou habilidade de administrar o próprio dinheiro. Agora imagine você diante de uma vitrine, olhando para um tênis e dizendo, vou comprar. Seu marido do lado diz, não, você não precisa gastar esse dinheiro, porque o tênis que você tem ainda está bom. Ah, considere que o dinheiro que não precisa ser gasto é seu. Imagine agora uma outra situação. Você chega em casa e encontra notificações de que as prestações da sua casa não foram pagas e que ela pode ir a leilão. E o dinheiro que você contribui para o orçamento familiar, o que foi feito dele? Minha mãe não se encaixava totalmente em nenhum desses grupos, mas tinha um pouco de cada. Ela trabalhava na empresa com meu pai, empresa dele, mas não tinha remuneração e também não tinha liberdade com o dinheiro. Precisava da permissão dele para fazer um gasto, fosse para ela, fosse para casa ou para nós, suas filhas. Muitas vezes, para atender uma necessidade ou desejo, ou mesmo se vingar de alguma agressão, ela tirava dinheiro do caixa escondido. A falta de controles ajudava a camuflar essas retiradas extras. Eu vivi num ambiente onde a relação com o dinheiro era confusa, com muitos tabus, crenças limitantes, coisas escondidas, pois afinal não era coisa de mulher. Essa relação caótica com o dinheiro inconscientemente influenciou muito minha vida e os efeitos eu comecei a perceber quando iniciei minha vida profissional. Desde meu primeiro salário, eu vivia um caos financeiro. Não por imposição de algum parceiro, que durou muito tempo até que eu tomasse consciência e começasse a mudar meu sistema de crenças, meus pensamentos e minhas atitudes. A educação financeira não salva apenas a vida de uma mulher que é agredida pelo companheiro, pode salvar gerações. Uma outra cena também em preto e branco me vem à mente, que é a minha mãe carregando uma mala, uma pequena mala, eu e minhas 3 irmãs nos segurando uma nas mãos da outra e literalmente agarradas à saia dela a caminho da rodoviária. Eu sentia a tristeza daquele momento de forma muito concreta. De repente, uma mulher vem em nossa direção gritando, não faça isso! Como você vai conseguir sustentar essas meninas? Como você vai conseguir dar a elas a mesma condição de vida que tem aqui? Você vai passar fome. Esqueça essa bobagem e volte para casa. Ela voltou, ela acreditou em cada palavra, ela acreditou que não era capaz. Mas ela foi incansável, em sua simplicidade, em incutir na nossa mente que tínhamos que estudar, ter uma formatura e trabalhar para ter independência financeira. Casar depois. Lembro de uma frase que ela repetia com muita frequência. Estude, trabalhe, para não ser dependente de homem nenhum. Ela conseguiu. Essa geração foi salva. Quantas mulheres em nossos dias continuam acreditando em suas limitações e se acomodando por medo, por insegurança, por crença de merecimento ou de incapacidade? A educação financeira é absolutamente necessária para essas mulheres. Porém, não é suficiente. Uma abordagem eficaz deve incluir apoio psicológico e educação para o trabalho. Por isso que os programas, exemplo do que acontece no Espírito Santo, Brasília, devem contemplar apoio psicológico, capacitação básica em finanças pessoais e oficinas laborais. A entrega de resultados efetivos que reduzam os índices de abuso financeiro deve ser feita com a integração das forças que representam essa comunidade, como as ONGs, a sociedade civil, as diversas esferas do poder público, as empresas, as entidades religiosas, as universidades, enfim, tantos quantos for possível sensibilizar para contribuir com a mudança dos números da violência contra a mulher nesse país. Como mulher empreendedora e dedicada ao empreendedorismo feminino, me sinto na obrigação de me apresentar para essa luta. Confesso que não era exatamente isso que eu queria. Era mais fácil para mim continuar na posição de enviar. Não que essa posição não seja muito necessária, precisamos de financiadores da obra.
Mas só contribuir com algum dinheiro ou mobilizando rede de contato para ajudar determinadas iniciativas de uma ONG, de uma igreja, por exemplo, mas fechando as portas da minha emoção para não sentir a dor de algumas delas, já não é mais suficiente. Sei que para ser parte do batalhão que vai enfrentar tamanho desafio, eu vou precisar de mais do que vontade de fazê-lo. Terei que me preparar e, como bom soldado, ser treinada na mente e nas emoções para lidar com a dor das outras e efetivamente ajudar. E é preciso arrastar seguidores para essa causa, tanto para corrigir quanto para prevenir. No campo da prevenção, a educação financeira precisa ser considerada nas escolas, desde a educação infantil. E aí eu trago essa provocação para que escolas públicas e privadas reflitam sobre a adoção desse conteúdo nos currículos escolares. E no campo da correção, é preciso viabilizar econômica e operacionalmente projetos voltados para a educação financeira de mulheres vítimas de abuso financeiro. E aí é inevitável convocar para o centro da ação as prefeituras, as universidades, as empresas privadas, e aí considerando que a pandemia ajudou a estimular práticas de apoio social em empresas que entendem que tratar o meio ambiente, as pessoas e a governança ESG produzem diferenciais, inclusive competitivos de mercado. Precisamos atrair as ONGs e precisamos atrair pessoas físicas sensíveis à causa, homens e mulheres. Porém, insisto que o que vai contribuir para acelerar o processo de redução dos índices de violência contra a mulher é a nossa consciência e posicionamento firme em dizer não à violência. E quanto a você, vai continuar acreditando que em briga de marido e mulher não se mete a colher? Já decidiu não se calar diante de uma mulher sendo espancada na casa ao lado da sua? Não importa o tamanho da sua ação, mesmo que pareça muito pequena para você, saiba que um movimento seu pode salvar uma vida. Educação financeira é um tema muito importante, mas ao mesmo tempo a gente pode observar que é um tema pouco discutido. Zaira, muito obrigada pela sua apresentação, aguardamos você no chat e nosso próximo palestrante de hoje é o Brandão Freire. Ele falará sobre o tema Um Passo de Cada Vez na Corrida do Propósito. Com você, Brandão. Eu venho de uma família de advogados, pais advogados, avô juiz de direito e diversos parentes também nesse âmbito jurídico. Só para vocês terem uma ideia, quando eu era pequeno, eu nunca ficava de castigo, eu ficava sob júdice. E quando eu fazia alguma coisa errada, eu não era mandado para a casa de minha avó, eu era deportado. Isso é só para vocês terem uma noção de como os jargões jurídicos eles faziam parte da minha criação. Eu ainda brinco que na minha família, se você sacudir uma árvore, cai 10 advogados. Pois é, pessoal. Na prática, quando nós somos ainda muito jovens, nós somos confrontados com uma pergunta social que tem um peso absurdo nas nossas vidas, mas muitos de nós não conseguimos perceber isso. A simples pergunta, o que você vai ser quando crescer? Essa pergunta ela é muito forte. E aí, uma certa feita, quando eu já estava trabalhando como office boy, inclusive do escritório dos meus pais, minha mãe olhou no fundo dos meus olhos e falou assim, vejo em você um excelente advogado. Pronto, estava ali formado mais um advogado na família. Eu olhava para o lado, via todos os meus parentes fazendo aquilo, eu não tinha medo de trabalho, então qualquer coisa que fosse para poder conseguir rentabilizar, eu conseguiria trabalhar. Via que o escritório tinha honorários significativos, então estava ali traçado o meu caminho. E acabei fazendo a mesma coisa que os lobos jovens fazem. Cacei junto com a minha matilha. Então, há 10 anos, eu me tornei um advogado bem-sucedido. Eu tinha, nesse momento, uma visão equivocada do que era ganhar dinheiro, do que era uma profissão. Eu achava
que profissão era algo que se fazia de segunda a sexta-feira, gerava-se dinheiro para gastar no final de semana. O quanto equivocado eu estava, né, de pensar dessa forma. Na verdade, uma profissão ela vai muito além de toda essa questão de somente gerar dinheiro. O dinheiro ele é apenas um dos indicadores que você está no caminho certo. Mas, na verdade, uma profissão é uma oportunidade que você tem de, durante o seu dia, exercer por mais tempo o seu propósito. Então, a gente acaba não percebendo, mas a escolha pelo trabalho ela é super importante, porque muitos de nós acaba não entendendo, não conseguindo sentir isso, mas a maioria de nós mora no trabalho e dorme em casa. Mas aí eu pergunto para vocês, e se tirassem essa condição de médico, de professor, de pedreiro, de advogado, de dona de casa? Quem é você de verdade? Indivíduo único do universo. Você sabe quem é? Quando alguém lhe pergunta quem você geralmente responde com a nomenclatura da sua profissão. É o que é normal para a sociedade. A pessoa pergunta, você fala, eu sou um médico, um professor, um pedreiro. Mas quem é você de verdade? Você sabe quem você é? E aí, eu vou pedir permissão para vocês agora para poder me apresentar como eu me vejo hoje. Meu nome é Brandão Freire, eu sou uma pessoa que procuro todos os dias ser um essencialista. Eu sou o pai de Lucas e Fernanda, sou um sujeito honrado que tenho muita satisfação em dizer que sou casado com minha esposa e amada Adriana. Eu sou uma pessoa que tem no meu vocabulário as palavras empreender e viver como sinônimas. Tenho muito orgulho de dizer que tenho Deus no meu coração e o meu propósito é melhorar a qualidade de vida das pessoas ao reconectá-las com a natureza, ajudando ainda as mesmas a clarearem a respeito dos seus propósitos. Sem dúvidas, eu sou uma pessoa que vivo diariamente o meu propósito. Essa é minha melhor definição. Mas o que eu queria trazer para vocês é que eu entendo que o propósito, ele tem que ser vivido diariamente. Você precisa encontrar o seu propósito. Mas o que ocorre é que a sociedade, ela impõe uma série de competições e nós não percebemos isso. Em todos os cantos, a sociedade tenta fazer com que todos nós sejamos iguais, quando na verdade nós somos pessoas diferentes, constantes e completamente mutáveis. O maior exemplo disso foi as Olimpíadas de Tóquio, que aconteceu alguns meses atrás. Ao assistir às Olimpíadas, nós conseguimos perceber que diversas modalidades têm um biotipo preponderante. Se você observar, dificilmente uma pessoa de baixa estatura ela vai se destacar em uma quadra de basquete. Assim como uma pessoa que seja muito forte e pesada, ela vai ter dificuldades em ser um jockey, em fazer o seu cavalo ter o melhor resultado em uma pista de pismo. Então, não é que existam pessoas com uma determinada, sejam determinadas a exercer uma determinada atividade, um tipo de atividade. Mas a mesma coisa acontece com as pessoas em suas atividades profissionais. Nós possuímos um perfil comportamental que faz com que nós façamos uma determinada atividade com muito mais facilidade ou não. Então, é necessário você analisar quais são as suas habilidades, quais são as suas competências, quais são as suas limitações, para poder você escolher uma atividade e que você possa fazer isso com muito mais facilidade. Como eu falei, não é que exista pessoas determinadas a fazerem atividades pré-estabelecidas, não é isso. Mas é como um biotipo, é como lá na Olimpíada. Se você tem certas habilidades, você vai ter muito mais facilidade com a atividade A, B ou C. Eu gostei tanto desse tema que também me formei analista de perfil comportamental. E quando
eu fiz essa formação, eu consegui compreender que todos nós somos muito diferentes. E essa é a beleza da coisa. E eu entendi também que nós não podemos nivelar as pessoas pelo mesmo nível de avaliação. Como bem diz Albert Einstein, todos nós somos um gênio. A diferença está justamente quando ele fala que se você fizer avaliar um peixe pela capacidade dele subir numa árvore, ele vai passar a vida toda achando que é um estúpido. Então, se você parar para analisar, um macaco vai subir uma árvore com uma velocidade incrível, enquanto um peixe ele não consegue fazer isso. Agora, se você botar um peixe para nadar, ele vai fazer essa atividade de uma maneira infinitamente mais rápida do que um macaco. Então, pessoal, a grande diferença está em você se conhecer. As pessoas, elas muitas vezes não sabem quem são, não sabem de onde vêm ou então para onde vão. O autoconhecimento, ele é de extrema importância para poder você encontrar o seu propósito. Então, a forma de você elevar esse nível como é que eu vou dizer assim, de conhecimento, de autoconhecimento, é justamente fazer a análise inversa. Quais são as atividades que lhe dão satisfação pessoal? Quais são as atividades que fazem com que você desempenhe aquela atividade de maneira mais fácil, mais sem tantas dificuldades, né? Então, assim, não existe um caminho errado, existe o seu caminho. A faculdade de Direito que eu fiz, né, porque depois eu me tornei um jardineiro. Hoje, se a sociedade, se forem me perguntar quem você é e eu for responder ao invés de como eu respondi agora há pouco, como eu me apresentei para vocês, se eu for responder com a nomenclatura da minha profissão, eu sou um paisagista, eu sou um jardineiro, eu sou um advogado promovido a jardineiro. Então, a faculdade de Direito lá atrás, ela me foi útil e é útil até hoje. Foi lá que eu aprendi com professores de filosofia, ao citarem Heráclito, né, filósofo pré-socrático, conhecido como o pai da dialética, que nenhum homem pode se banhar duas vezes no mesmo rio, porque da segunda vez o rio já não é mais o mesmo, tampouco o homem. Da mesma forma que nas lições deixadas pelo nosso conterrâneo e sábio jurista Rui Barbosa, ao falar sobre a isonomia, quando ele dizia que a igualdade é tratar desigualmente os desiguais. Então, essas duas frases, elas se completam, no sentido de que somos completamente diferentes uns dos outros e somos ainda constantemente mutáveis. Então, eu pergunto a vocês, se somos tão diferentes e mutáveis, por que ao escolhermos uma profissão, devemos fazê-las para o resto de nossas vidas? Onde está escrito isso? O fato, pessoal, é que uma escolha profissional calcada somente em recompensas materiais, ela pode ser um grande vilão de tempo. Enquanto uma escolha com base em prazer, em satisfação pessoal, ela pode alavancar a sua carreira para estágios inimagináveis. Essa é a grande realidade. E nos dias atuais, abrir mão do tempo que já se gastou para poder percorrer um outro caminho pode parecer loucura, pode gerar medo, insegurança na maioria das pessoas. Mas o que acontece nessas situações? A comodidade faz com que as pessoas peguem os seus sonhos e coloquem como algo secundário. Faz com que o status social e a estabilidade gerem muitas vidas rasas e superficiais. É isso que acontece. E o que acontece quando você adapta o seu perfil comportamental para poder exercer uma atividade que não está em sintonia com o seu propósito, para poder você ser uma pessoa que não é. Naturalmente você não é aquela pessoa. Você gasta energia, você chega no final do dia em casa cansado. Entender quem somos, entender os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos, faz com que a gente canalize a nossa energia na direção do nosso foco.
E isso é muito importante. Uma dica que eu dou para vocês, para poder elevar o seu estado a um nível maior de propósito, é fazer justamente uma análise inversa. Analisar quais são as atividades que você tem prazer em fazer. Geralmente essas atividades, elas vão estar em sintonia com o seu eu de verdade. Mas e como ser feliz na vida? Como encontrar essa felicidade? Vivendo de forma plena. E como viver de forma plena? Encontrando o seu propósito de vida. Eu entendo que o propósito, ele tem 3 partes. A primeira delas é você compreender quem você é, quais são as suas habilidades e as suas limitações. Investigue os seus valores, entenda quais são as suas paixões. Após compreender quais são essas paixões, quais são os seus princípios, passe a viver de acordo com eles. É inegociável abrir mão dos seus princípios. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é quando você ignora que a sociedade é competitiva. Imagine que não se critique pelo fato de você estar dançando numa pista, que alguém pode falar mal, que você não dança bem e tal. O que você precisa fazer é fechar os olhos, deixar a música entrar pelos ouvidos, correr toda a sua cabeça e você dançar do jeito que você quiser. Não aceite críticas. Tape os seus ouvidos para isso. Você é um indivíduo único. Então não importa como você vai estar dançando na pista. O que importa é que você vai estar se divertindo. Já dizia Juan Andia, mestre das artes marciais, que as competições, elas revelam as nossas fraquezas e inflam o ego. Os nossos verdadeiros oponentes somos nós mesmos. Opte pela autenticidade e não pela aprovação social. A autogestão, ela também é importantíssima nesse processo de melhora. Dizer não a atividades que não estão no caminho do seu propósito, elas vão fazer também você caminhar mais na direção dele. Entenda quais são as atividades que lhe dão prazer e que, paralelo a isso, fazem com que você consiga resolver um problema em que vai fazer com que o mundo se torne um ambiente melhor. Imagina quanto bacana você passar e sentir que o mundo se tornou um lugar melhor só porque você está lá. E paralelo a isso, como nós poderíamos evoluir se nós não tivéssemos um problema para poder resolver? Isso seria muito difícil de ser feito. E é difícil sim, eu sei que é difícil. Mas a derrota é o nosso maior mestre. É o momento em que nós entendemos quem verdadeiramente somos. E é na vitória que não devemos nos sentir superiores, não devemos nos sentir soberbos, nem melhores do que ninguém. E quando a gente consegue achar o nosso propósito, o que a gente precisa fazer? A gente achou e a gente começa a viver com base nos nossos princípios, e aí a gente entra no terceiro ponto. O terceiro ponto, ele visa você usar todo esse conhecimento adquirido para poder servir as pessoas. Servir as pessoas para poder fazer com que elas alcancem as suas melhores versões. Aí, quando isso acontece, a coisa se fecha. E você consegue sentir a magia da coisa. Porque, como eu falei das derrotas e das vitórias, não existe uma limitação para poder você viver isso. A maior tarefa terrena, no meu ponto de vista, é você compreender quem você é, depois você faz a sua autogestão, depois você parte para servir, e aí depois que você vive isso todos os dias, você tem a missão de amplificar essa mensagem, como nós estamos fazendo aqui. Amplificar essa mensagem para um nível extraordinário, para que as pessoas consigam saber que existe uma vida além desse encontro. E uma vida muito prazerosa, eu posso dizer isso para vocês. Então, eu
eu peço de coração que quem assiste esse momento, que possa pelo menos ter compreendido que a direção certa não é para frente, e sim para dentro. Cada vez mais para dentro. Dentro de nós mesmos. Obrigada, Brandão, pela sua apresentação. Aguardamos você no chat. Nossa próxima palestrante de hoje é a Shana Waltrip e ela falará sobre o tema Como criar conexão com o seu público. Com você, Shana. – 18 de março de 2020, São Paulo, Brooklyn. Recebo algumas ligações de clientes cancelando treinamentos presenciais. Era o começo da pandemia. Um dos maiores projetos da minha empresa de treinamento e desenvolvimento, que ia acontecer durante 2 anos. Era uma trilha com centenas de pessoas. Cancelada. Difícil, mas compreensível. Ninguém sabia o que fazer e, sinceramente, naquele momento, eu também não. Liguei para pessoas de confiança. Muito menos elas sabiam ou imaginavam o que viria pela frente. Faça uma pausa agora e lembre como é que você estava se sentindo quando o mundo parou e fomos obrigados a ficar em casa. Lembrou? Muitas dúvidas surgiram. Será que vou perder meu emprego? Será que isso vai acabar logo? Passado o choque, veio a aceitação. E com muitas conversas, estando perto de parceiros, clientes, eu fiz o que eu mais sei fazer. Me movimentei, troquei, repensei. De forma rápida, adaptei tudo que eu tinha de conteúdo para o formato online, além de criar novos voltados para a realidade e necessidades daquele momento, em dias. Segunda pausa, a cultura brasileira era muito resistente a treinamentos online. Sabendo disso, o ponto era como ter o sucesso que tínhamos em nossos treinamentos presenciais no formato online. Como, em um momento de alto nível de estresse, nossa equipe, eu inclusive, poderia ser a palavra que apoia, que desperta o que tem de melhor no ser humano. Sim, este era o meu desafio. Pessoas entravam com a câmera fechada e mal falavam. Imagina você falar para alguém que não quer te ouvir. Imaginou? Sensação ruim, não é mesmo? Afinal, o que fazer diante desse cenário? Eu tô aqui para compartilhar com você 9 ações que utilizei para falar de um jeito interessante, sem perder a minha autenticidade, a minha essência. Como dizem, sem ser fake. Porque se antes, no presencial, a gente precisava, teoricamente, fazer algo diferente a cada 7 minutos para reter a atenção do outro, agora, pela minha experiência, era pelo menos a cada 2 minutos. Não se trata só de falar bem, de ter uma fala atrativa. Claro que isso é muito importante, mas se trata de criar sintonia com o seu público, sendo ele uma pessoa numa reunião ou uma plateia de dezenas ou centenas de pessoas. Não importa o tamanho. A primeira coisa que você precisa fazer é ser natural. Parece clichê, mas é importante você buscar o seu melhor jeito de falar, sem tentar parecer ser outra pessoa. Não é fácil ser natural. Falar de um jeito para a câmera, colocando os meus pensamentos, me fez perceber que depois de alguns minutos, as pessoas ligavam a câmera e se conectavam de alguma forma. O segundo é usar o storytelling. Uma narrativa que mobilize as pessoas para que façam ou se convençam do seu objetivo. Uma história de fato relevante para a sua audiência, que consiga reter a atenção do interlocutor. Esteja ele onde estiver e que de preferência marque-o, fique em sua memória. E aqui eu incluo a assertividade, porque nada é pior do que uma apresentação que tenha dados, informações repetidas ou irrelevantes. O terceiro,
As perguntas retóricas, isso mesmo, perguntas que eu não esperava nenhuma resposta. Se alguém respondesse, ótimo, eu fazia uma pergunta e uma pausa de 2 a 3 segundos na sequência. Por exemplo, eu vou dizer agora, a comunicação é uma competência muito importante. Estudos comprovam que, ou poderia dizer, por que a comunicação é uma competência tão importante? Estudos comprovam que o próximo, o contato visual com a câmera, olhar para o foco ocular do seu computador. Era estranho no começo, mas eu treinei tanto a ponto de colocar um post-it perto do foco para não esquecer. Hoje, onde tem uma câmera, eu procuro por ela. Eu preciso olhar para você, me conectar. Quando for pensar no que falar, evite olhar para cima. Continue olhando para a câmera. O quinto, o humor, levemente, do seu jeito, sem forçar, porque uma piada errada pode acabar com o clima. O sexto, a vulnerabilidade. Afinal, todos estavam vulneráveis. Somos vulneráveis. Compartilhar minhas dificuldades ou simplesmente o que eu pensava me fez conectar ainda mais com as pessoas. O elemento seguinte é um dos meus preferidos. A alternância de velocidade com a pausa. Vou mostrar na prática como funciona. Você sabia que a comunicação é o principal skill do profissional do futuro, seguido pelas habilidades de resolução de problemas, adaptabilidade e agilidade? Agora sim, você sabia que a comunicação é o principal skill do profissional do futuro, seguido pelas habilidades de resolução de problemas, adaptabilidade e agilidade? O que você percebe aqui? O quanto a entonação muda a interpretação do texto. E a pausa, que é tão sagrada, proporciona harmonia, clareza e movimento no seu discurso. E principalmente te ajuda a evitar os famosos vícios de linguagem. A oitava ação é uma estratégia para todos os momentos. Mantenha calma. Você é um canal de comunicação. Sim, parece simples, mas é fundamental manter a calma e seguir em frente com o que foi programado ou adaptado. Esteja sempre muito atento e presente. Apresente os slides com clareza e naturalidade. Pratique a escuta ativa e a empatia. Não deixe que nada interfira na sua capacidade de comunicação, nem modifique a sua postura, fala e tom de voz. E por último, o que eu mais aprecio, a leveza e a simpatia. Leveza para lidar com o imprevisível, com a tristeza das pessoas, com o medo e até com a raiva. Ao sermos leves conosco e com as pessoas, nos afastamos do sentimento de culpa ou vergonha. E aí, nossa capacidade de improviso aflora. A gente cria coragem, força e, mais do que tudo, cria sintonia com as pessoas. Se trata disso, conexão. Não importa onde estejamos, seja no presencial, seja aqui falando para vocês que estão me ouvindo agora. Quando eu me conecto, consigo influenciar, ajudar, me aceito e aceito o outro. E o mais legal, se torna divertido e prazeroso. E eu te asseguro que deu certo. Eu não imaginava, mas eu tive uma chuva de demandas como consequência. Feedbacks de transformação, recheados de agradecimentos. No final do ano, foram mais de 15 mil pessoas sensibilizadas e transformadas. De inteligência emocional, comunicação, construção de times, até como liderar remotamente. Pense nisso. Como você pode se conectar, não importa de onde você esteja. Seja assertivo e atrativo. Se adapte para o seu público na forma de falar, no conteúdo e no timing. O timing de perceber o outro. Para vocês terem ideia, eu cheguei em ambientes online onde durante 30 minutos as pessoas não falavam quase nada. Monossilábicos. Já iniciava com a pergunta sobre as expectativas para o treinamento e eu ouvia o silêncio. Ou alguém que empatizava e dizia simplesmente, aprendizado. Confesso que quando eu tinha alguém que falava algo, eu vibrava por dentro. Agora, olha que interessante. Em outras turmas, os primeiros minutos, eles desabafavam. E eu tinha que, de novo, fazer o quê? Adaptar o conteúdo e a minha forma de falar.
Eu comecei a pegar muito gosto em me adaptar. E de tanto fazer isso, fazia cada vez mais rápido. A minha habilidade de perceber em poucos meses cresceu exponencialmente. Este é o meu convite para vocês. Empatize, conecte. A comunicação muda a vida das pessoas. Mudou a minha e eu espero que mude a sua. Sem dúvidas, criar conexão com o público é uma técnica que todo orador deve colocar em prática. Muito obrigada, Shana, pela sua apresentação. Aguardo você no chat. Nossa próxima palestrante de hoje é a Érica Rush e ela falará sobre o tema Digital Sustentável, uma impressão que conecta ao mundo. Com você, Érica. Eu quero começar dividindo com vocês 2 momentos na minha vida que me causaram uma grande transformação. Um na esfera pessoal e outro na esfera profissional. Na esfera pessoal, a maternidade, né, o que pode parecer clichê, mas é um grande momento de transformação. E tive alguns episódios específicos que me causaram bastante surpresa. Um foi com meu primeiro filho aos 2 anos, quando ele, ao me ver escovando o dente e deixando a pia aberta, com a água escorrendo, ele me falou: mãe, desliga, senão vai acabar a água do planeta. Ele tinha 2 anos de idade e eu, né, estava dando aquele exemplo para ele. Na escola, na cidade dele, eu aprendi que a água era um recurso infinito e ele já vinha me dando as primeiras lições. Um outro momento foi meu outro filho, aos 6 anos de idade, ao preencher uma atividade da escola, em que pedia para que eles escolhessem profissões, o que eles queriam ser quando crescer, ele colocou reciclador. Então, e ele não tinha nenhuma referência do que eu fazia, pelo menos nunca lhe relatei expressamente o que eu fazia. Então não foi diretamente uma influência da minha parte, mas sim uma compreensão que essa pode ser uma atividade exercida por alguém no futuro, como ele desejou. Então, essas experiências pontuais, além de muitas outras que eu vivi na maternidade, me fez pensar que, na verdade, nossas ações de hoje, elas devem ser direcionadas para as futuras gerações, mais às vezes do que para as nossas gerações atuais. Eu tive um outro momento profissional também que me causou uma grande transformação, que foi quando eu recebi um convite, em 2014, para integrar a delegação brasileira na elaboração de uma norma de certificação internacional junto a uma organização internacional de normalização. A primeira reunião que eu participei, uma das primeiras dessa norma, que foi em Paris em 2014, novembro de 2014, e foi minha primeira experiência, talvez, internacional como advogada. Eu já tinha conhecimento teórico através de um estudo internacional de direito ambiental comparado no Texas, de direito internacional ambiental no Nova York, mas em termos de experiência prática, como advogada internacional, essa talvez tenha sido minha primeira. E tudo para mim era uma grande surpresa, né? Primeira experiência. E no primeiro momento eu me deparei assim com diversas delegações dos países que compunham aquele time, que estaria responsável, que aderiram ao interesse de construir uma norma em comum. E me vi diante de tantas divergências, diante de tantos interesses distintos e diante de tanta compreensão diferente da realidade, em uma situação assim de imaginar que talvez fosse impossível construir dali um consenso, o que seria um requisito para a construção de uma norma comum. Ao longo desse processo normativo, passaram-se mais de 2 anos com reuniões em Londres, com reuniões aqui no Brasil e na China, em Beijing. Fomos construindo ao longo desse processo um consenso. Um consenso no sentido de construir, né, nossos interesses em comum, uma norma de certificação. Uma norma que definisse um padrão adequado de comportamento. Então,
Então, essa experiência pessoal, juntamente com essa experiência profissional, foram dois momentos muito marcantes na minha vida e que transformaram substancialmente a minha vida pessoal e também a profissional. Na esfera pessoal, eu percebi que essa geração, que atualmente aqui está, digamos assim, no centro do poder, se ela não se transformar imediatamente, nós poderemos perder esse legado que as futuras gerações estão construindo, uma consciência ambiental que nós não aprendemos na nossa escola. A minha experiência profissional me fez entender a importância das nossas ações. Então, imaginar que ao me reunir com pessoas do mundo inteiro, importava para aquelas pessoas o que nós, no Brasil, aqui na nossa cidade, fazemos ou agimos, e que essa nossa ação tem um impacto em termos mundial, me fez compreender, ou talvez reforçar, a importância de nossas ações locais. Então, esses dois momentos, eles transformaram muito a minha vida. Eu, como advogada, como profissional, talvez antes eu utilizava as leis como meros instrumentos de construção de teses jurídicas. Utilizava as negociações, os ajustes, em que fazia apenas como mera forma de obter sucesso, obter êxito nos interesses que eu defendia. A partir dessas experiências, eu mudei por completo a minha atuação. As leis deixaram de ser instrumentos de teses jurídicas para virar instrumento de transformação social. As negociações deixaram de ser um espaço de conquistar interesses para ser um espaço de construir consensos, de construir uma forma de transformar a sociedade de forma equilibrada. E foi daí, dessa experiência, que me inspirou o tema dessa palestra, que é uma digital sustentável, uma impressão que conecta o mundo. E digital, a nossa impressão digital. A nossa impressão digital que a gente tem desde quando nasceu e que ela é única. Cada um tem a sua. E é na impressão digital, é a nossa digital que nós deixamos nossas marcas e nossa história, nossos antecedentes. E nossas digitais sustentáveis, elas já estão em construção, embora às vezes a gente possa nem saber disso. E essa experiência internacional me mostrou isso, quando a gente relatava o funcionamento corporativo brasileiro. Esse funcionamento já foi analisado para a construção da normativa internacional. Então, a digital sustentável das corporações brasileiras foram ali analisadas. As digitais individuais, elas são a todo momento analisadas. E a construção dessa digital sustentável nada mais é do que se questionar na esfera individual e na esfera coletiva, nas organizações. Na esfera individual, e eu como profissional da área de sustentabilidade, sou muitas vezes questionada, como é que eu posso fazer diferença? Como é que eu posso contribuir efetivamente para uma melhoria da sociedade? Quais são as minhas obrigações sociais e ambientais? E essa resposta eu não tenho. Talvez ninguém tenha. Essa é uma resposta que deve ser levantada a cada momento, a cada situação em que vivemos, em cada ambiente que vivemos. Então, a construção de uma digital sustentável na esfera individual é a forma de a gente estar em cada situação, em cada momento, em cada ambiente, se questionando o que eu já fiz para contribuir efetivamente com a melhoria da sociedade. Eu assumo as minhas obrigações sociais e ambientais como indivíduo? Qual a minha responsabilidade diante de todo esse panorama? Então, esse questionamento constante, individualmente, é o que faz a construção da digital sustentável de um indivíduo. No ambiente coletivo, nas incorporações, nas organizações, da mesma forma
a construção da digital sustentável no ambiente corporativo, ela também advém desses questionamentos. Do questionamento das políticas da empresa, das filosofias, das práticas sustentáveis. Então, hoje muito se usa a terminologia ESG, Environment Social Governance, que nada mais é do que a construção de políticas para implementar práticas sustentáveis, para implementar inclusão social, para implementar governanças corporativas. E isso é a construção de uma impressão digital. É você levantar o que essa corporação fez, qual é o antecedente dessa corporação nessas esferas, sustentabilidade, social, econômica, de governança, e o que elas pretendem fazer para frente. Então, formar também uma digital sustentável na esfera corporativa é se questionar diariamente quais são as ações, as políticas, as filosofias que devem ser construídas pela corporação para inserir na sua dinâmica as práticas sustentáveis. Existem diversas formas de exercer esse papel, ou essas diretrizes de sustentabilidade. Uma delas, por exemplo, é o nosso poder de consumo, seja como indivíduos, seja como organizações coletivas. Nosso poder de consumo nos dá um instrumento de escolher aquela empresa, aquele serviço ou aquele produto que tenham em sua cadeia produtiva práticas sustentáveis. E um grande facilitador dessa escolha são as certificações. São as construções de normas que fazem com que a gente possa ter a garantia em um selo, em uma certificação específica, de que aquele produto, aquele serviço foi avaliado e se certificou de que ele tem uma cadeia produtiva sustentável, possui práticas sustentáveis na sua atividade. Então, esse instrumento facilitador é um dentre tantos outros. Existem algumas diretrizes que elas precisam ser seguidas pelos indivíduos e pelas corporações para que a gente tenha a garantia de que estamos construindo uma digital sustentável. E essa construção da digital sustentável, ela não é apenas um ato voluntário, um diferencial na sociedade de uma empresa. Ela, na verdade, ela é uma realidade de sobrevivência. Que não assumir essa obrigação, essa postura, esse comportamento, não mais será sustentável, não mais poderá permanecer em sociedade, seja uma empresa, seja um indivíduo. E são as crianças que nos mostraram. Foi meu filho de 2 anos, meu outro filho aos 6 anos. Então, por exemplo, a responsabilidade no consumo, ela é um instrumento poderosíssimo. Você, ao escolher um produto que você compra, você avaliar se aquela empresa tem práticas sustentáveis, que se possui alguma certificação, alguma garantia de que ela não tem condutas contra esses valores, é uma grande diretriz para a construção de uma digital sustentável. Um outro passo é a construção de redes de relacionamento. A gente tem visto aí, até com a pandemia, de que as ações individuais elas não são suficientes mais. Elas são importantes, mas não suficientes. Então, se nós não agirmos coletivamente diante de alguns interesses que são coletivos, como a preservação ambiental, como a inclusão social, como o desenvolvimento econômico, os resultados eles não serão suficientes. Embora importantes, mas não suficientes. Uma outra diretriz muito importante é a transparência da comunicação. Não há mais espaço para a falta de transparência. Então, a organização e as redes sociais mostram isso, né? As conexões sociais mostram isso. Então, as corporações que não se apresentam de forma transparente, as pessoas que não se apresentam de forma transparente, elas também não terão mais espaço na sociedade. Então, o que eu deixo de mensagem para vocês é que vocês reflitam, né, e pensem o que vocês têm feito para as futuras gerações. O que você tem inserido
na sua vida, seja como gestor de uma corporação, seja como indivíduo em seus diversos papéis, em termos de políticas, em termos de diretrizes, para a construção de uma digital sustentável. Obrigada, Érica. Vejo você no chat. Vivemos em um mundo que está em rápida evolução, e este evento virtual é um exemplo disso. Nossa próxima palestrante é a Leane Matei, e ela falará de debate do seguinte tema: Impact Wash. Qual é e para quem vai o seu impacto? Com você, Leane. Qual impacto você quer deixar no mundo? Já se perguntou isso? Essa pode ser uma pergunta um pouco desconfortável, mas é no desconforto que nascem as grandes soluções, as grandes transformações que a gente precisa. A gente não veio nesse mundo para ficar sentado no sofá confortável, com a boca escancarada cheia de dentes, esperando a morte chegar. A gente veio para transformar, para se transformar e para contribuir com a construção de um mundo melhor, de um mundo que a gente acredita. E quando a gente fala de impacto social, de impact washing, é preciso ter muita coragem para encarar a verdade, para encarar a luz e sombra, tal qual na psicanálise, de tudo que a gente faz, de tudo que a gente escolhe, sejamos nós pessoas físicas ou jurídicas. A pandemia do coronavírus trouxe uma série de transformações para as nossas vidas e a gente já sabe. Trouxe um monte de novos termos com os quais a gente convive diariamente, como mortos, leitos, vacina, sequelas. E também trouxe outros, ações sociais, doações de alimento, ESG, que é uma sigla chique e que nada mais é do que tudo que a sustentabilidade sempre tentou criar nos setores econômicos todos e que agora o mercado financeiro se apropriou e a gente está passando a conviver com essa sigla que é Environmental, Social and Governance em inglês. Mais do que essa moda, né, que é uma moda a gente pode dizer, e eu rezo todos os dias para que ela não fique apenas sendo moda, a gente precisa entender o que é que isso de fato muda, o que é que isso de fato traz para a gente em termos reais. Mais do que falar sobre impacto, é importante entender também o que é o impacto, o seu conceito mais profundo. Precisamos trazer um novo olhar um pouco menos óbvio sobre tudo isso. Falar de impacto positivo, de sustentabilidade, de empresas socialmente responsáveis, não é só sobre falar, não é sobre aparentar, é sobre ser, é sobre ter evidências. As grandes transformações sociais que nós precisamos, elas não são feitas de aparência. Elas são feitas de dados, de realidades, de indicadores, de pessoas, de histórias de vidas, de números, de tudo aquilo que é palpável e material e que a gente precisa de fato considerar quando nós estamos falando de impacto social. E aí a gente precisa lembrar sempre do que é esse conceito, impact washing. Impact washing é um conceito que nasceu derivado de outra expressão também em inglês, que é o greenwashing, que foi muito utilizada para classificar as práticas das empresas que mostravam suas campanhas ambientais, mas que na prática não tinham compromissos ambientais sólidos, profundos, verdadeiros. Ou seja, era apenas um washing, uma lavagem, uma maquiagem. Esse termo, greenwashing, deu origem a outro termo que é impact washing e outros também como diversity washing, black washing, pink washing, que vão nessa mesma linha daquilo que aparenta ser, mas não é. Isso não é amor, isso é cilada. Então é importante perceber também de que maneira esses termos chegam pra gente e a gente às vezes aceita sem minimamente questionar. Quando a gente fala de impacto social, de impact washing, gestão de impacto, negócio de impacto, a primeira pergunta que precisamos fazer é: para quem vai esse impacto? Quem é o dono desse impacto? E esse impacto, ele fica para quem? Se for só para nós mesmos, para as nossas empresas, para os nossos projetos de negócios está errado. Impacto social é sobre aquilo que eu deixo. E se eu deixo, eu preciso que alguém queira receber. Quantas vezes desenvolvemos campanhas e projetos sem minimamente perguntar ao outro se ele quer receber?
Se aquela solução tão mirabolante e maravilhosa que nós estamos desenvolvendo, ela atende ao que o outro de fato precisa. E eu queria contar uma história para vocês. Há muitos anos atrás, eu trabalhei num projeto na Chapada Diamantina e que uma das ações era levar energia elétrica para essa comunidade, que é uma comunidade remanescente de Quilombo, chamada Vale do Pati. E a ideia era levar energia elétrica para eles. E eu fui fazer um trabalho de escuta com essa comunidade. E aí, chegando lá, a gente apresentou o plano e uma dessas famílias disse assim para mim: Léa, ninguém quer energia elétrica aqui. Nós somos felizes sem energia elétrica. A energia elétrica afasta as pessoas. Aliás, só queremos energia elétrica para assistir aos Jogos do Brasil. E obviamente essa comunidade hoje tem energia elétrica, mas aquilo me marcou, porque de fato o que é solução para o outro, para quem recebe não é uma prioridade. Impacto social é entender qual é o caminho que a minha ação percorre. Se aquela campanha, se aquele projeto, se aquele negócio de impacto de fato resolve o problema para quem vive. Afinal de contas, nós temos uma mania, uma tendência não muito saudável de achar que os problemas dos outros, os problemas os quais não vivemos, são simples de serem resolvidos. É igual no Instagram, como parecem felizes as pessoas que nós não conhecemos na vida real. Se nós pensarmos em negócios de impacto positivo, em projetos de impacto social positivo, sem repensar a forma como eles são feitos e a forma como eles incluem essas pessoas ditas beneficiários, nós estaremos reproduzindo a mesma lógica de poder que nós já conhecemos e que nós já sabemos que não funciona. Uma lógica verticalizada, uma lógica centralizadora e uma lógica pautada em privilégios de alguns grupos sobre os outros. Se a gente está comprometido verdadeiramente em construir novas formas de negócio e novos modelos produtivos, é importante também pensar a nova forma de decidir sobre eles, novas formas de incluir pessoas, novas formas de gestar essas pessoas dentro desse negócio. Senão a gente vai estar fazendo Ctrl+C, Ctrl+V, pegando as mesmas fórmulas prontas, mantendo as mesmas estruturas de poder, as quais dizemos combater, que quase sempre se concentram as decisões e o poder, seja ele intelectual, financeiro, nas mãos dos mesmos. Quase sempre homens brancos, eurocêntricos, heteronormativos, cis, quase sempre católicos. Se a gente de fato está comprometido em gerar impacto social na base, transformar as estruturas sociais que nós precisamos transformar, não meramente adornos para soluções superficiais, nós precisamos repensar a forma como nós desenvolvemos as empresas e também projetos sociais. Se nós queremos de fato entender que impacto não é somente sobre a ponta, mas é sobre a forma como eu faço, como eu gerencio, como eu produzo e como eu crio esse impacto, nós precisamos abrir a casa. Nós precisamos romper a casca do nosso ego para permitir que outras pessoas façam parte. É preciso abrir o palco. É preciso entender que o nosso palco, ele é grande e nele devem caber muitas pessoas. Todo mundo pode brilhar. Como diria Caetano, gente é para brilhar e não é para morrer de fome. E como a gente vai pensar, por exemplo, a solução da fome, discutindo soluções com quem nunca sentiu fome? É importante que projetos sociais, que negócios de impacto, que as empresas, quando pensam suas ações de impacto, incluam pessoas que vivenciem problemas. Do contrário, a gente está gerando conhecimento, sendo a mesma estrutura de poder através desse conhecimento, e esse conhecimento ele não movimenta a roda a partir de quem precisa movimentar a roda. Mais do que empresas com propósito, empresas com alma, nós precisamos de empresas que tenham compromisso com os seus impactos, que conheçam os seus impactos negativos, que aceitem esses impactos para que eles possam ser transformados, igual a gente faz com a gente na terapia. Primeiro aceito, reconheço, para depois transformar. Ninguém cura a ferida que não aceita. Isso vale para a gente, enquanto sociedade, isso vale para as empresas e governos. É importante que nós olhemos para os impactos com muita coragem, com muita verdade e com muito compromisso de fazer de toda a cadeia produtiva que está em torno de nós, com todas as partes interessadas, engajadas, um processo de construção contínua e um processo de fato de inovação. Inovação não é sobre tecnologia, inovação é sobre pessoas, sobre novas soluções. E é muito injusto conceder
às pessoas, aos grupos subrepresentados, às pessoas que estão nas comunidades mais vulneráveis, apenas o lugar de coadjuvante ou apenas o lugar de beneficiário. É muito injusto com elas, sabe por quê? Porque essas pessoas fazem do seu cotidiano o milagre diário da sobrevivência. Vivendo às vezes com salário mínimo, vivendo com condições insalubres. Essas pessoas sabem todos os dias sobre inovação. Elas sabem mais do que nós. Elas sabem mais do que as pessoas que ficam atrás da mesa, desenvolvendo aplicativos ou escrevendo políticas públicas sobre realidades que nunca foram sequer vistas ou ouvidas. A escuta no processo de gestão de impacto é fundamental. Se a gente quer construir, de fato, futuros possíveis, melhores, mais justos, mais bonitos, é preciso incluir, é preciso fazer mais e dizer menos. Eu não tenho todas as respostas para isso, não sei, não existem fórmulas prontas, mas uma coisa eu tenho certeza, a gente vai descobrir junto. Junto é a única forma de ir. Junto é a única forma de entender se o impacto positivo que eu quero gerar, de fato, ele transforma aquilo que eu preciso transformar em termos de sociedade para além de mim. Impacto social, ou negócio de impacto, ou um projeto social, tem que satisfazer a quem recebe, não meramente o meu ego de achar que eu estou sendo mais evoluída porque desenvolvi um negócio de impacto. Não, não é sobre isso. Impacto social positivo não é sobre fazer impact washing, não é sobre lavagem, é sobre construção. É sobre fazer junto e eu tenho certeza de que no dia que a gente conseguir, aí vai ser bom. Porque só é bom mesmo quando for bom para todo mundo. Concordo com você, Leane. Aprendemos muito quando partilhamos o nosso conhecimento. Estamos no fim dessa atividade para hoje, do dia 19, nosso primeiro evento TEDx Campo Grande, e para encerrarmos, preparamos uma surpresa e com ele finalizamos. Até a próxima, tchau, tchau, vejo vocês no chat. I can see clearly now, the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be a bright, bright, sunshiny day. I think I can make it now. The pain is gone. All of the bad feelings have disappeared. Here is that rainbow I've been searching for. It's gonna be a bright, bright, sunshiny day. Look all around, there's nothing but blue skies. Yeah. Look straight ahead, there's nothing but blue
I can see clearly now. The rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be a bright, bright, sunshiny day. It's gonna be a bright, bright, sunshiny